Eu te afirmo com toda sinceridade: o Brasil atual, no cenário atual do mundo, ele não suporta 4 anos com a gestão atual que está aí. Ele não consegue suportar. Se a gente ficar 4 anos com a ação desgovernada que a gente vê aí, sem plano econômico, sem nada nesse sentido, o Brasil vai terminar como uma terra arrasada. Para aqueles que ficavam rindo da cara de quem pensava que o Brasil poderia virar uma Venezuela, pois é, acho que ninguém está rindo agora mais, e eu acredito que estão mais preocupados que estivessem errados e que os bolsonaristas estivessem certos. Não tenho dúvida disso. Um editorial que foi publicado na Folha de São Paulo fala sobre a gastança pública, sobre o Lula. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Mas é lógico, a gente tem que dar o nosso ponto filosófico da história. O Ludwig von Mises, chique, né, esse nome? Ele escreveu um livro, chama Ação Humana, um Tratado sobre Economia. Ali ele falava do excesso de gasto público. O excesso de gasto público ele tem consequências imediatas na economia. Aumento de inflação, perda do poder de consumo da população, aumento da miséria, mas ele tem um outro efeito também, o efeito moral, ou seja, ele descredibiliza qualquer nação que permite um governo nefasto e pródigo. Ou seja, não dá para ser uma nação séria tendo um governo gastador. Será que o Brasil está perdendo a credibilidade? Com toda certeza. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente está aqui para dar nossa opinião. A gente está aqui para analisar, ver o que está acontecendo na política. Essa matéria aqui foi publicada agora há pouco pelo Mário Frias Oficial, ele que é deputado federal, e reverberou a matéria da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Governo Lula aumenta o limite de cachês de artistas na Lei Rouanet. De 3 mil foi o que foi definido no governo Bolsonaro, com uma série de requisitos, para 25 mil. Verdadeira farra com dinheiro público. Olha o que o deputado Mário Frias escreve aqui. Enquanto isso, o trabalhador recebe R$ 18 de aumento de salário mínimo. Lembrando que serão R$ 25 mil por apresentação. E mais, há a possibilidade de solicitar valores maiores que os determinados pelo governo Lula. É um desrespeito com o trabalhador que acorda cedo para trabalhar todos os dias e paga os impostos para bancar essa farra. Então, quando você fala, mas o artista X apoia Lula, mas o artista X apoia Lula. Pense, não é à toa, não é à toa. Está defendendo a sua própria classe e o seu umbigo. Entenda que no socialismo, o socialismo é para os pobres, ou seja, todo mundo igualmente pobre. Para quem cobra os impostos, tem dinheiro adoidado. Existem cenas, inclusive, vocês devem lembrar da cena que Maduro, numa época que o povo venezuelano estava morrendo de fome, foi para um jantar com aquele cara que faz assim com a mão para jogar a comida lá, nem sei o nome daquele cara, gastou num jantar 1.800.000. A primeira-dama de Cuba foi fazer uma visita diplomática com uma bolsa que custava US$ 19 mil. Então, assim, a gente sabe muito bem como eles são. Então, é R$ 25 mil por apresentação para esses artistas através da Lei Rouanet. Só para você ter noção, vai ter um evento patrocinado, tá? Preste atenção, pelo MST, vai se chamar Brasil das Fake News, alguma coisa nesse sentido, que quase 3 milhões foram autorizados só para essa turma. Para você ter mais noção ainda, agora foi autorizado 10 bilhões para os artistas. 10 bilhões. Sabe quanto que eles ofereceram para as escolas para proteger as crianças que estão sendo vítimas, assim, uma onda catastrófica aí? 168 milhões. 10 bilhões para dar para artista. E 160 para defender as crianças. O que você, cidadão, prefere?
ver o dinheiro no bolso da Cláudia Raia ou ver um policial na porta da escola para defender os seus filhos, sabendo que lá não vai ter traficante na porta da escola, sabendo que lá não vai ter nenhum maluco, maníaco que vai entrar e vai cometer qualquer atrocidade. Pois é, esse é o nosso Brasil. Eles dão mais valor aos companheiros, tá? Que na verdade o que eles produzem não é arte. Aquilo não é arte. Tem uma cena que a gente não esquece de um museu que foi bancado com a Lei Rouanet aí, que um monte de gente pelado enfiando o dedo no orifício do outro e disseram que isso é arte. Para mim não é. Tem outro nome, tá? Tem outro nome. Ainda sobre esse assunto. Essa matéria aqui é da Isto É, tá? Xuxa chama Dalai Lama de monstro e compara polêmica envolvendo a Bolsonaro. Me veio na cabeça a frase: pintou um clima do nosso ex-presidente, disse a apresentadora Xuxa. Confira a matéria completa, tá? Então, créditos aqui da Isto É. O Dalai Lama é um mestre zen budista. É o maior nome da representação do budismo. Ele pediu um beijo, ele pôs a língua para fora e pediu que um jovem, uma criança, chupasse a língua dele. Lógico que isso vai criar um caos, um abismo moral, seja em qualquer pessoa de direita, de esquerda, de ponta cabeça, tem um pouquinho de coerência, vai ver que isso é absurdo. E lógico, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, tinha que estar na cadeia. Independente se é um líder religioso ou deixa de ser, tinha que estar na cadeia, tá? Isso é pedofilia. Só que o grande ponto que nos chama a atenção aqui é o tamanho da hipocrisia de certas pessoas. Por exemplo, a própria Xuxa. A Xuxa comparou o que o Dalai Lama faz com a frase do pintou um clima lá do Bolsonaro, que foi tanto atacada. Vamos lembrar que a Xuxa não pode falar que tem um passado tão ilibado para tecer críticas nesse nível, né? Todo mundo deve lembrar aí o filme que macula a imagem dela. Então, assim, eu não estou tecendo críticas à Xuxa. Eu estou tecendo crítica à ausência de moral que essas pessoas utilizam em ficar inventando narrativas políticas, tá? Então, assim, se você for olhar várias falas também do atual presidente, você vai achar da mesma forma coisas para ficar criticando, né? Então, assim, eu acho que o Brasil hoje se encontra num abismo muito grande para gente que tem tanta força, tanto poder de influência, como a própria Xuxa, ficar polarizando isso ainda mais. Está na hora de tomar vergonha e parar disso, tá? Está na hora de realmente o Brasil crescer. A gente quer que o Brasil cresça. A gente não quer ver esse desmonte do Brasil que está acontecendo. E me desculpem, a gente está vivendo um verdadeiro desmonte. Quer uma prova disso? Mais uma matéria para vocês. Bolsa com Lula tem piores 100 dias iniciais de governo desde FHC. Com Bolsonaro estava entre as melhores. Pois é, para me falar que uma nação vai evoluir, a gente tem que pensar na economia. Essa falácia de vocês, essa mentira de o Brasil só vai evoluir se tiver cultura. Tomem vergonha na cara. Cultura do brasileiro, primeiro é prato cheio de comida na mesa, para poder preocupar em cultura. Ninguém que não sabe se vai pagar o aluguel amanhã ou que não sabe se vai ter o que comer, está preocupado ainda mais com essa cultura, essa patotinha que vocês têm. Está fora do contexto. Então a gente tem que pensar na economia, a gente tem que pensar em investimentos, a gente tem que pensar em pessoas investindo no Brasil e trazendo dinheiro. Muita gente critica o capitalismo mauzão, né? O capitalismo muito mal. Olha só, por exemplo, o que está acontecendo em países aqui próximos do Uruguai, que está aceitando pessoas aportarem dinheiro, está virando um paraíso fiscal. Olha a Suíça. Então me responde. Você preferiria morar na Suíça ou no Brasil se você fosse mais pobre? Eu tenho certeza que na Suíça. Então, tá na hora da gente parar de hipocrisia e parar de acreditar nesses artistas que ficam inventando modinha. Quer ver um outro ponto de discussão? O tal do calabouço fiscal do Haddad, que não está agradando ninguém por completo. Qual que é a ideia? A ideia, anteriormente, era impedir
proibir que qualquer político gastasse o dinheiro público à toa, como esse exemplo aí da Lei Rouanet. Por isso que tinha uma coisa chamada teto de gastos. Que, sei não, viu? Ao meu ver, já vai estourar com o Lula, já está no pé aí para a gente pensar em falar em crime de responsabilidade. Mas o grande ponto aqui é, o mercado já desanimou com o Lula, imaginava que não viria nada. E veio o calabouço fiscal do Haddad, que é ruim, mas é melhor do que nada. Já a trupe petista queria gastar tudo que desse como se não houvesse amanhã. Mas o arcabouço fiscal do Haddad também não deixa. Então o que é o ponto aqui? Tá? Desculpem o barulho aí que tá aí, mas eu não vou parar de gravar por causa disso. O que é o ponto? A briga continua. Lá vem a Glaze de novo, essa matéria do antagonista. A novela do arcabouço fiscal. Glaze Hoffmann, presidente do PT e ministra sem pasta, né? Ministra fictícia, porque ela manda mais na economia do que o Haddad, do governo Lula, voltou a criticar a proposta de arcabouço fiscal apresentada por Fernando Haddad para substituir o atual teto de gastos. Segundo a Glaze Hoffmann, deveríamos ter o direito de gastar à vontade. Pois é, eu reitero a você o que Ludwig von Mises disse sobre políticos que gastam de forma soberba, de forma a pensar nos seus interesses pessoais e da sua bolha, e não da nação como um todo. A gente precisa de pessoas sérias, e é o que a gente não está encontrando nesse governo lulopetista que está aí, tá certo? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final. Desculpe o barulho mais uma vez, mas, enfim, a gente tem que fazer das tripas coração, né? Então tá tendo uma obra aqui ao lado, a gente tem que fazer tripas coração para poder trazer as informações aqui para vocês, e a gente tá fazendo da forma que dá, tá bom? Te agradeço muito por ter ficado até o final do vídeo, muito obrigado, é sempre um prazer ter você aqui, e a gente volta com mais conteúdo amanhã, se Deus permitir, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.